Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lover! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast menos polêmico de toda a podosfera. Apesar de ser o podcast menos polêmico da podosfera, o programa de hoje está recheado de temas polêmicos. Pois é, gente. Para comemorar um ano do Pet Lady no Ar, eu vou falar de temas que eu fugi durante esse ano todo. Temas que as pessoas me pediam para falar e eu me esquivava, não queria falar, ficava insegura. Enfim, hoje é dia de enfrentar esse fantasma aí. Então eu listei já alguns temas que eu tinha interesse e pedi também para os ouvintes, para os seguidores me sugerirem outros temas que eu vou falar aqui para vocês. O episódio de hoje, gente, é recheado de opinião mesmo, não tem assim muito embasamento não, tá bom? Não se assustem com isso. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo, mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Meu muito obrigada, nada polêmico, a todos os pet ouvintes que dedicam tempo e din-din para manter o podcast no ar. Um abraço muito especial para o José Guilherme e para a Daphne de Mello, os pet padrinhos mais recentes do Pet Lady no Ar. Bora lá polemizar, gente? Bom, comentei com vocês que eu pedi para os seguidores lá no Twitter me ajudarem a montar a pauta do episódio, sugerindo temas e dilemas polêmicos no setor pet. Eu vou falar o tema que o pessoal sugeriu e vou dar minha opinião sobre o assunto. Mas é o que eu falei, gente, é minha opinião mesmo, né? É só minha opinião. Nesse episódio eu vou assumir esse posto de sabe tudo, de dona da verdade, vou falar o que eu acho, sem muito embasamento científico, sem pesquisa. Geralmente eu sempre tento colocar dois lados diferentes numa mesma situação, apresentar opções variadas. Dessa vez não tem nada disso, sou só eu falando mesmo o que eu acho. Tudo baseado na minha experiência, tá bom? Então a pauta é aí, livre, solta, sem regras, galera. O Rafael Souza, lá do Tricotando, ele pediu para eu falar um pouco sobre pets em carrinhos de bebê. Rafa, obrigada pela sugestão. Eu gravei um Tricotando sobre gatinhos, vou até deixar o link aqui na descrição do programa. Então, tem duas situações diferentes aí, Rafa. Uma situação é de quem realmente anda com pet no carrinho de bebê, como se fosse um bebê. E tem uma outra situação que são pessoas que andam com os pets em carrinhos para pets. E eu acho que vale fazer uma diferenciação aí. Muita gente que sai com os bichinhos em carrinhos próprios para pets, para cachorros ou para gatos, às vezes são animais que têm problemas de locomoção ou são animais idosos que têm alguma situação que não podem ficar muito expostos. Eu sei que tem alguns shoppings que você pode andar com o seu animal nesse carrinho
Então tem essa questão, é um carrinho próprio para bichinho. Para quem, por exemplo, gosta de passear com um gato, às vezes o gato não fica muito seguro só na coleira. Então sair com o gatinho nesse carrinho que é próprio para o pet pode ser uma boa solução. Agora, outra coisa são pessoas que realmente colocam um pet num carrinho de bebê. Esse tema vai surgir mais pra frente ainda, mas isso é humanizar, né, o bichinho. E eu me arrisco a dizer que não existe nada mais desrespeitoso para um animal do que ser humanizado. Animal é animal, humano é humano. Eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando que tem demandas diferentes, necessidades completamente diferentes nesses grupos. A gente não pode unificar. Então, tratar um animal como um bebê não vai ser bom para esse animal, tá bom? Então tem essa questão que eu comentei de pessoas que saem num carrinho porque é necessário, porque o bichinho precisa. Existem alguns carrinhos próprios para pets e existem as pessoas que não sabem fazer essa separação de até onde vai o pet e até onde que é um bebezinho. O próximo tema foi sugestão da Lika Moon, lá do Me Julguem. A Lika pediu para falar um pouco sobre a compra de pets e o alto índice de abandono de pets com pedigree. Eu sei que a Lika é protetora, que ela resgata muitos bichinhos, então eu entendo de onde que vem a pergunta dela. E esse é um tema que já surgiu aqui antes também, no Pet Lady no Ar. Vou falar para vocês de uma perspectiva muito pessoal. Eu, de forma pessoal, Carol, não a marca Pet Lady, eu não sou a favor da compra de animais, especialmente cães e gatos. Por quê? Porque nós vivemos num país que tem um índice de população de animais de rua enorme. Isso tem a ver com controle populacional, com a capacidade das pessoas cuidarem dos pets que elas compram. Então, quanto mais a gente compra um animal, mais animal vai ter na rua, porque as pessoas não vão saber cuidar, não vão castrar e esse animal vai acabar se reproduzindo. Outra coisa que acontece são pessoas que compram animais de raça e depois descobrem que cuidar daquele animal dá muito trabalho, ou que ele tem um temperamento difícil, ou que é um animal que é suscetível a vários tipos de doenças. Vou dar um exemplo, por exemplo, dos cachorros. Das raças de cachorros que é mais abandonada são os Chow-Chow. Chow-Chow é um cachorro oriental, super peludo, parece aquele ursinho. O Chow-Chow tem a língua roxa. E por que o Chow-Chow é abandonado? Geralmente por dois motivos. Primeiro, porque o temperamento dele é difícil. Chow-Chow é um cachorro difícil de ser educado, de ser treinado. E ele tem uma mordida muito forte e geralmente as pessoas descobrem isso da pior maneira possível. A segunda questão tem a ver justamente com a pelagem e com a pele do Chow-Chow. Ele é um animal que tem muitos problemas no pelo e na pele e precisa de cuidados específicos, precisa de banhos terapêuticos, de cuidados direcionados. E às vezes as pessoas não estão prontas para lidar com isso. Então a minha sugestão é a seguinte, falando com muita honestidade com vocês. Se você puder adotar um animal, adote. Existem não só milhares de animais de rua no Brasil, como os abrigos estão lotados, os protetores independentes estão lotados. Então essa é a minha sugestão. Segunda questão, se você fizer questão de alguma raça específica, por qualquer que seja o seu motivo, você quer muito um animal daquela raça, escolha um canil ou um gatil adequado. Vá conhecer de onde está vindo aquele animal, conheça a linhagem, veja a forma que esse animal é tratado, como ele foi criado, a limpeza dos lugares. Isso tudo é muito importante, pessoal. Senão você compra um pet que você não sabe a origem, se ele foi feito na base do maus tratos, se ele tem doenças, não tem doenças. Então, essa questão é super importante, tá bom? Se você realmente fizer questão da compra de alguma raça específica, pesquise muito antes. Esse é o pedido que eu faço para você. E estude também sobre a raça, né? Vai adquirir um animal que tenha a ver com o seu estilo de vida, com o que você pode oferecer. Próximo tema, sugestão da Fabi Burrai. A Fabi pediu para eu falar sobre preços. Por que um animal custa tanto? Quem precifica isso? Queria que falasse da substituição de filhos por animais. Tipo, vestir animais igual criança, festinhas infantis, além de mimos como spa, banho, aromatizantes.
Fabi, ótimas sugestões. A questão do preço, eu realmente sei falar muito pouco. Imagino que tem a ver com a demanda do mercado mesmo, né? Falando de compra e venda de filhotes, tem a ver com a demanda, com a dificuldade de criar aquela raça, com a exclusividade daquela raça, é o que eu imagino. Para criar um animal, para manter um animal, tem a ver com a qualidade dos produtos que você adquire também. E eu já falei isso um pouco lá no episódio 3, se não me engano, que é o quanto custa um pet. Que às vezes a gente quer economizar na compra de coisas para o pet, de ração, de outros itens, e a gente acaba gastando mais ainda com o veterinário. Então vale a pena ver isso também. Agora, sobre substituição de filhos por animais, é bem aquilo que eu falei lá no começo, né? E essa pergunta volta ainda. Eu tenho visto uma onda mais forte de pessoas que estão optando por não ter filhos e têm animais de estimação. Vou confessar para vocês que essa é a minha situação hoje. Eu não tenho intenção de ter filhos humanos, mas eu tenho intenção de ter vários animais. Acho que tem a ver com o tipo de mundo que a gente vive, com a vontade de poder se dedicar a outras atividades que não envolvem uma criança. É mais fácil a gente conseguir fazer caber um animal na nossa vida do que uma criança. A criança dá não só mais despesa, como mais preocupação, mais dedicação. Então, acho que tem acontecido essa substituição, sim. Agora, em relação às coisas, como festas, mimos e tudo, o que eu acho de verdade em relação a isso? Eu não vejo com maus olhos nada disso. Nem roupinha, nem mimos, nem chamar de filho, nada disso para mim é ruim. O que não pode acontecer é a gente deixar de fornecer para o nosso cachorro, para o nosso gato, aquilo que é essencial para a vida dele. Cachorro e gato têm demandas que não são negociáveis. Não é negociável dar bem-estar, da qualidade de vida. Alguns exemplos. Cachorro precisa passear, gato precisa arranhar. Né? Exemplos muito simples. Você pode colocar roupinha no seu bichinho, pode dar banho com não sei o que, pode fazer spa, pode fazer festinha, mas o seu animal está tendo a chance de ser um animal, de ser um cachorro, de ser um gato? É isso que a gente tem que focar. Para além dessa questão dos mimos, porque eu acho que muita gente que mima também acha que está fazendo o melhor que pode ser feito. E às vezes não é o melhor, né? A gente tem que oferecer aquilo que o animal realmente precisa. Precisa de comida boa, precisa de atividade física, de estímulo mental, precisa de um lugar bom para dormir, precisa exercer comportamentos que são naturais, cavar, cheirar, demarcar território, esse tipo de coisa. Então, acho que é mais ou menos essa questão. Nesse mesmo sentido, o Rogério Roosevelt pediu para eu falar de tratar pets como pessoas. É bem isso tudo que eu já falei. Acho desrespeitoso a gente tratar um cachorro ou um gato como uma pessoa. Eles não são pessoas e isso não é diminuir eles. Eles são animais que têm demandas específicas, têm necessidades específicas, têm desejos específicos, sentem dor, medo, frio, fome. A gente tem que atender isso. Quando a gente decide levar para nossa casa um cachorro ou um gato, a gente tem que atender todas essas necessidades que eles apresentam. Então, não é ruim chamar de filho, dormir na cama junto, falar com voz de bebê. Tudo isso não é ruim, não é um problema, desde que seu animal tenha tudo o que ele precisa. Tá bom? Eu chamo de filho, eu mimo, eu estrago, eu faço tudo o que eles querem e eu também dou tudo o que eles precisam. De alimentação saudável, cuidados veterinários, bem-estar, estímulos, liberdade de serem gatos ou de serem cachorros, lugar para arranhar, lugar para fazer o xixi e cocô, tudo isso que é importante para que eles tenham um bem-estar. A próxima pergunta do Rogério, ele fez duas, ele pediu para eu falar um pouquinho sobre aversão a pets. Eu adorei esse tema, Rogério. E essa é a única sugestão de tema polêmico que eu não vou opinar. Eu não tenho nenhuma experiência com psicologia ou com pessoas de forma geral. Meu lance é só bicho mesmo, vocês sabem disso. Então, para oferecer uma opinião mais pensada, mais estudada sobre essa aversão, medo e fobia a pet, eu convidei o Renan Fileto, que é psicólogo clínico e é podcaster lá do Meia Entrada Cast, para falar um pouquinho sobre essa perspectiva psicológica. Então, vou colocar agora o áudio do Renan para a gente ouvir um pouquinho o que ele tem a falar. Olá!
Aqui quem fala é o Renan, eu sou podcaster e psicólogo clínico e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre medos e fobias, né? Respondendo alguns questionamentos. Gente, antes de qualquer coisa é importante a gente entender que o corpo humano, né, como a gente lida hoje em dia, ele é fruto de milhares e milhares de anos de adaptação. Então, o corpo humano no século XXI, ele é extremamente adaptado para algumas questões, principalmente para questões ligadas à sobrevivência. O medo, dentro desses termos, ele é uma ferramenta que auxiliou a gente a chegar até aqui. Então, vamos pensar. O ser humano, entre todos os animais, não é o mais forte. A gente evoluiu de maneira a conseguir sobreviver e atingir o topo da cadeia alimentar. Mas isso não se deu por força. Nós chegamos lá porque nós temos um cérebro super desenvolvido, nós temos o polegar opositor, que o pessoal já deve ter aprendido isso no colégio, e porque nós temos comportamentos que têm valor de sobrevivência como o medo. Quando a gente fala do medo, pessoal, existem pesquisas que apontam que alguns medos nascem com as pessoas. Como que se sabe isso? Através de observação e pesquisa, experimento com bebês, por exemplo. Então tem alguns bebês que já nascem com medo de escuro e tudo mais. Isso é uma coisa que talvez seja uma herança genética mesmo, porque o ser humano na selva não enxerga, nós até hoje não enxergamos bem à noite, né? Por isso que a gente tem eletricidade, poste de luz e tudo mais. Então o ser humano que tinha medo de sair à noite lá na época dos nossos ancestrais, por não enxergar muito bem, ele provavelmente teve uma vantagem evolutiva e sobreviveu. Por isso, provavelmente, que na nossa genética algumas pessoas nasçam já com esse medo de escuro porque ele protege a gente. Porém, a lista de medos que nascem com a gente, que são herdados através da genética, ela é muito reduzida, né? Porém, a quantidade de medos, de modo geral, não é tão reduzida assim. Tem pessoas que têm medo das mais diferentes coisas. E de que maneira esse medo acontece? Normalmente, a gente aprende esse medo. Sim, é possível aprender a ter medo e desaprender a ter medo das coisas. Como que funciona esse mecanismo de aprendizagem do medo? E isso é legal a gente explicar porque a maioria dos medos humanos, eles são explicados por esse mesmo mecanismo, tá? E síndromes do pânico e tudo mais tem muito em comum também. Normalmente, gente, a gente está numa situação ou está próximo de um elemento que não dá medo normalmente. Então, no caso dos pets, que é o tema desse podcast maravilhoso, ninguém nasce com medo de um cachorrinho, de um dog, ou de um gatinho, ou qualquer animal assim. Normalmente a gente não tem esse medo na gente, né? O que acontece então? A gente chama o cachorrinho ou o gatinho nesse sentido de elemento neutro. Ele não provoca nenhum tipo de reação na gente, né? No entanto, pode ser que por uma falta de cuidado ou por ser uma criança muito novinha e tudo mais, a gente acaba se aproximando do bichinho de um jeito que parece ser ameaçador, ou a gente pega, aperta, alguma coisa nesse sentido, e o bichinho reage arranhando ou mordendo a gente. O que aconteceu? Um elemento que anteriormente não dava medo, ele teve uma reação, ele criou uma situação de medo. Lembra que o nosso corpo ele é muito adaptado para proteger a gente? O que acontece? O nosso corpo passa a entender aquele elemento neutro como algo que realmente pode oferecer algum perigo. Ele se adapta a essa nova realidade. E aí o que acontece? Quando a gente chega perto de um cachorrinho, de um gatinho, de algum bichinho que trouxe essa experiência negativa, o nosso corpo lembra. Percebam que eu não estou falando necessariamente da nossa mente, eu estou falando do nosso corpo, porque a maioria dos medos que a gente tem, eles são, de uma certa forma, irracionais. O nosso corpo tem aquele print, né, aquela lembrança de uma certa forma, mas não necessariamente a nossa cabeça dá conta de processar isso. Então, a gente aprendeu a ter medo de um elemento que normalmente a gente não teria. Tá? Então, caso alguém esteja ouvindo isso e tenha alguma fobia, algum medo de algum animal específico, saiba que, na grande parte dos casos, esse medo não nasceu com você.
Normalmente a gente tem um evento traumático relacionado àquilo. Pode ser um elemento, né, um evento traumático muito antigo, de quando a gente era muito novinho e a gente não lembra dele, mas é fato que se existe um receio, uma fobia de alguma coisa, provavelmente a gente teve uma situação que o nosso corpo aprendeu a evitar aquilo. Tá bom, gente? Para lidar com isso, existem várias técnicas dentro da psicologia. E eu recomendo que vocês procurem um psicólogo que tenha algum tipo de especialização nisso, que saiba lidar com traumas, com fobias e tudo mais, que com certeza ele vai poder ajudar vocês. Tá bom? Espero ter ajudado e sempre que for necessário estou à disposição, gente. Um abraço. O Evandro Bispo, que já participou aqui também, pediu para eu falar um pouco sobre técnicas de adestramento que incluem agressões ao animal. Elas são boas? Evandro, a minha opinião honesta sobre isso é que não. Não gosto de nenhuma técnica de adestramento ou de educação que envolvam agressão ou qualquer tipo de violência. Eu não gosto, não uso, não indico que os meus clientes usem. Acho que são técnicas extremamente ultrapassadas. Hoje o adestramento positivo tem uma força enorme. Você não precisa assustar seu animal, machucar seu animal para que ele aprenda. Tá bom? E como tá no tema também, eu já falei antes, vamos comparar aí um cachorro com uma criança. Eu acho que a criança aprende melhor, aprende de uma maneira muito mais positiva, muito mais construtiva, sem medo e sem violência. Eu não consigo entender por que alguém usaria violência para ensinar um cachorro. Eu não quero um cachorro assustado, um cachorro com medo de mim. Eu quero um cachorro que goste de dividir a vida dele comigo, que veja em mim uma parceira. Eu não quero um cachorro que tenha medo de mim, nem um gato, naturalmente, mas falando em técnica de adestramento para cachorro. Eu não entendo porque alguns profissionais continuam enforcando o cachorro, continuam usando coleira de choque, continuam usando coisas que são aversivas ao animal. Para mim não faz sentido. O adestramento positivo tem resultados tão bons ou inclusive melhores do que um adestramento aversivo e não justifica usar. Se você tem um profissional que educa o seu cachorro com esse tipo de técnica, a minha sugestão é que você procure outro profissional, tá bom? Esse é um dos meus pontos que são inegociáveis. Eu não aceito esse tipo de técnica, assim, com quem trabalha comigo, com os meus clientes e tudo. Próxima pergunta é uma pergunta meio em dupla do Caio San, lá do Refogado Podcast, e da Cristiana Bruno, sobre cachorro que come arroz, feijão, osso de galinha e sardinha assada. Gente, eu ri muito de vocês, principalmente porque o Caio é chefe, né? O Caio cozinha super bem, tem um podcast sobre culinária. E, gente, cachorro e gato tem que comer comida de cachorro e de gato. Geralmente são as rações próprias, pensadas para esses animais, para atender a necessidade nutricional de cada animal. Então tem a ração para o cachorro de pequeno porte, para o filhote, para a raça tal, pelo longo. Tem a ração para o gato jovem, gato renal, o gato diabético. Tem as rações específicas, tem as rações úmidas. E tem muita gente que já é adepto da alimentação natural para cachorros e gatos, que é comida mesmo. Pode ser a carne com os legumes e tudo. Mas a alimentação que é feita para cachorros e gatos é específica para cachorros e gatos. A nossa comida, o nosso arroz, o nosso feijão, o osso de galinha, a sardinha, eles têm tempero, eles têm gordura, sal. E isso não faz bem para os nossos pets. Houve um tempo, lá nos anos 80, anos 90, que era muito comum a gente dar o resto da comida para o cachorro, né? A família almoçava e o que sobrava da comida era a comida do cachorro. Isso não se reflete num ganho nutricional para o animal. Se a gente está pensando em bem-estar e em saúde dos nossos animais, a gente tem que pensar em fornecer uma alimentação adequada. Conversar com o veterinário responsável. E esse veterinário vai te instruir a comprar uma ração boa, uma ração que atenda os mínimos
ali de nutrição que o seu animal precisa. Se você tem vontade de ser adepto da alimentação natural para o seu pet, aí você tem que procurar uma empresa que faça essa alimentação natural, já existem várias no Brasil, ou procurar um veterinário, nutricionista que te ajude também a criar um plano de alimentação para o seu cachorro. É importante a gente pensar que a alimentação está na base da qualidade de vida do nosso pet, da saúde dele. A gente fornecer uma alimentação boa, adequada, balanceada, vai garantir anos de saúde, menos idas ao veterinário e menos gastos com remédio. Outra questão que eu acho válida pontuar: os cães se alimentam de carne e de outros alimentos igual nós humanos, se alimentam de basicamente tudo. Já os gatos são animais exclusivamente carnívoros. Gatos se alimentam de proteína animal. É isso que o corpo deles metaboliza para virar energia. Um gato na natureza ele vai se alimentar exclusivamente da caça. O que eu quero dizer com isso? A alimentação do seu gato tem que ser composta por proteína, ração de boa qualidade, que não é cheia de cereal, de carboidrato. Tem que ser composta de proteína. Converse com um veterinário que atende seu gatinho para ele te ajudar a escolher uma ração que seja rica em proteína. Se você for dar alimentação natural para o seu gato, o nutricionista vai te ajudar a pensar em como balancear essa carga de proteína. Tá bom? Então chega dessa história de dar arroz, feijão, osso de galinha. Cachorro, gente, engasga com osso de galinha, fura a traqueia. Então assim, vai dar um osso pro seu cachorro, dá um osso de boi, um fêmur, um osso grande que ele vai roer. Tome muito cuidado. Sardinha também, Cristiano, Bruno, vou puxar sua orelha. Pode ter espinha que vai machucar seu animal. Então pensem nisso, tá, gente? Tô dando aqui uma bronca em vocês, hein? Ó, uma bronca, me tô muito brava. Por fim, a Gabriela Minucelli, ou Minucelli, pediu para eu falar sobre gato sem tela em apartamento. Gabriela, a gente falou um pouquinho disso no episódio que eu tive aqui com a Fernanda e com a Bela sobre erros com os nossos pets, que hoje é impensável ter um apartamento sem tela e ter um gato. Gente, não tem condições, assim, não tem nenhuma desculpa. É barato colocar tela, não é um investimento alto, é importante, vai durar muito tempo, é segurança para você, segurança para o seu animal. Não tem nenhuma justificativa para não ter, tá bom? Tem que ter tela. É super perigoso. Alguns estudos mostram que os gatos que caem até uma altura de mais ou menos 6 andares são os gatos que mais se machucam. Eles não têm tempo de preparar o corpo deles para a queda, então eles caem dessa altura e eles realmente se machucam muito. Tem muitas fraturas, não só nos ossos, mas também de palato. A boca do gato fica toda quebrada e podem ter uma série de hemorragias, enfim, vir a óbito também. Os gatos que caem de alturas maiores, eles conseguem, até certo ponto, preparar o corpo para rotacionar e para angular de uma maneira a cair melhor. Isso não quer dizer, de modo algum, que não é para você telar sua janela se você mora no andar alto, gente. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou só dando uma informação extra para vocês aqui. Mas o gato se machuca e a gente não quer isso, né? O gato, às vezes, ele consegue... meu gato consegue se equilibrar na janela. Ótimo! E se passar um passarinho? E se seu gato escorregar? E se ele estiver dormindo na janela e rodar e cair? Para que a gente vai correr esse risco, né? Põe a tela na janela, vai garantir segurança para todo mundo. Aqui em casa os meus adoram ficar dormindo na janela, tomando solzinho da tarde. É segurança, é tranquilidade. Então isso é essencial, gente. Não pode dar bobeira não, tá bom? Mesmo que você more em andar baixo, tipo no primeiro ou no segundo andar, a falta da tela na janela vai permitir que seu animal vá para a rua. Tem acesso à rua, que também é um outro problema que a gente não quer ter. A gente quer que o nosso bichinho fique seguro, fique protegido dentro de casa. Então, são todas essas questões aí. Não tem desculpa para não pôr tela na janela. Gente, isso é essencial e também não é negociável. Acho que essa foi a palavra do episódio, né? Então, eu acho que é isso. Acho que eu cobri bem alguns temas polêmicos. Se vocês quiserem que eu fale de mais um tema difícil aí, mais espinhoso do mundo pet, eu falo. Vocês sabem que eu sempre tento fugir desses temas mais cabeludos aí,
mas é importante a gente falar também, né, gente? Espero que vocês tenham entendido que esse episódio foi solto, livre, divertido. Só assumir essa posição aqui de quem dá as regras, mas que nos próximos episódios eu volto a ser um pouco mais balanceada, mostrar os dois lados. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Lembre-se sempre que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o seu cachorro ou seu gato, entra em contato comigo, me manda um e-mail em carolina@thepetlady.com.br ou também vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH e a gente conversa. Um beijo! Meu filho quer participar de todas as gravações agora. Este programa foi editado por Audi Edições.